graças sejam dadas ao nosso Deus de eternidade a eternidade. Eu cumprimento a amada igreja na doce e na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a se sentar. Quero também, na pessoa do pastor Paulo, cumprimentar a todos os pastores que estão aqui, a todos os pastores dessa amada igreja, aonde Deus nos plantou para nós servirmos a Ele com alegria. A Bíblia nos diz: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que dele fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. O tema da mensagem que Deus preparou a nós nesta manhã é Família, um projeto de Deus. Eu tenho uma família feliz, próspera e abençoada. A minha esposa já está comigo há 25 anos, a Carmen. Deus nos deu uma filha chamada Isabela, um filho chamado João, e a Isabela, nossa filha, já está casada com o Renan. Também mora conosco a nossa sogra já há um longo tempo. Nós temos uma família feliz. Temos uma gatinha, uma cachorrinha maltês, temos um cachorro bonito, Rottweiler, uma cachorra chamada Nina, de forma que a bênção e a prosperidade de Deus, ela tem alcançado a minha casa. Mas, como o tema desta mensagem hoje é família, um projeto de Deus, eu quero, com a devida vênia, tomar como exemplo para a minha vida, e também creio que o pode ser para a sua vida, a família do nosso pastor Oswaldo, casado com a pastora Cleide há 45 anos, e nós temos testemunhado o carinho que eles nutrem um pelo outro, e o amor e o respeito que eles possuem um pelo outro. E nós podemos imitá-los como eles têm imitado a Cristo, porque a família deles tem sido um exemplo para nós. Eles tiveram 3 filhos, dos quais 2 são pastores desta igreja e que recebem aquela unção que Deus tem derramado na vida do pai, e eles também já construíram famílias que são exemplos para as nossas famílias. Também tem a filha dele com o genro dele, e ele está tendo a oportunidade de ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos na casa de Deus, de forma que eu e você estamos plantados em uma igreja aonde a bênção de Deus tem alcançado as nossas famílias. Porque família é um projeto de Deus. Eu quero nesta manhã, por meio de uma palavra profética, dizer que a tua família, ela está guardada no esconderijo do Altíssimo,
num lugar de descanso, de proteção e de cuidado que vem da parte de Deus. Hoje nós temos testemunhados que uma onda tão feroz tem atacado a instituição do casamento. O casamento nasceu no céu, não nasceu na terra. O casamento nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do homem. O divórcio não nasceu no céu, nasceu na terra. O divórcio não nasceu no coração de Deus, nasceu no coração do homem. E nós temos testemunhado, por exemplo, que em países da Europa, de cada 3 casamentos, 2 têm sido alvo do divórcio. Nos Estados Unidos, a cada 2 casamentos, 1 tem sido alcançado pelo divórcio. E no Brasil, a cada 3 casamentos, 1 tem sido alcançado pelo divórcio. Mas eu quero declarar aqui sobre nós, pelo poder que há no nome de Jesus, que o nosso casamento vai permanecer de pé. Que nós vamos ter oportunidade de envelhecer ao lado das nossas esposas, e que nós também vamos deixar um legado, e vamos ver os nossos filhos na casa de Deus, e os filhos dos nossos filhos, e que o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa vida. E eu também quero, debaixo da autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, dizer que você não só apenas vai poder viver e envelhecer com esta mulher que Deus lhe deu, mas você vai ter uma vida com contentamento, com felicidade e com alegria. Sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós feitos justiça de Deus. Então nós vamos passar por essa terra vivendo em paz e em alegria, porque Ele nos comprou e nos fez vencedores. Por isso nós o adoramos e nós o glorificamos. Amados, esse assunto, família, este tema, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver que ele é o tema central da Bíblia. A palavra de Deus nos diz, no primeiro livro do Velho Testamento, no livro de Gênesis, que Deus, logo no início, Ele criou uma família, a família de Adão. E assim como o Velho Testamento, ele principia falando acerca de família, ele se encerra, o Velho Testamento se encerra no seu último livro, no seu último capítulo, no seu último versículo, do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6, dizendo que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Inicia-se falando sobre família e termina falando sobre família, e família com harmonia, com uma unção celestial, porque família ocupa um espaço todo especial no coração de Deus. O Novo Testamento, ele inicia falando sobre família. Ele fala sobre a família de um homem chamado José, de uma mulher chamada Maria, e no primeiro capítulo do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, no versículo de número 21, a Bíblia nos diz que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, família, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O Novo Testamento, como que ele se encerra? No livro de Apocalipse, o Novo Testamento, na revelação, ele é fechado. No capítulo 22, nos 2 últimos versículos, o versículo de número 21 e de 22, com uma palavra do noivo. O noivo nos diz:
certamente cedo venho. E nós, como a noiva, dizemos: ora vem, Senhor Jesus. E a Bíblia encerra com uma expressão que diz: amém. Casamento da igreja com Cristo, família, é o tema central das Escrituras. Isso é tão interessante que a parábola das parábolas que nós temos na Bíblia trata da história de um filho pródigo. Aponta para um filho que, de uma forma dissoluta, esbanjou aquilo que era do pai, mas que ao cair em si, ao se arrepender, ao ver o erro que tinha cometido e ao retornar para a casa do pai, o encontra de braços abertos, apontando que nós temos um Pai nos céus que está de braços abertos para receber a mim e a você. Família é algo que permeia todo o coração de Deus. O desejo de Deus é que cada um de nós possamos viver em família. Ah, mas no momento eu me sinto abandonada ou deixada. Deus, ele diz pelas palavras do salmista no capítulo 68, no versículo de número 5 e 6, que Ele é o pai dos órfãos e Ele é aquele que faz com que o solitário viva em família. O desejo de Deus é que a bênção que Ele tem nas mãos alcance a minha e a sua família. Ele, embora possa nos abençoar como indivíduo, deseja, contudo, que a sua bênção recaia sobre as nossas famílias, porque Ele prometeu em Gênesis 12:3 a Abraão, que Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. É algo tão poderoso da parte de Deus que o nosso Deus, Ele existe de eternidade a eternidade em família. Nosso Deus nunca existiu fora de uma família. E quando Ele resolveu estar entre nós, a porta de entrada que Ele escolheu foi o seio de uma família. Jesus, ele teve um pai chamado José, o carpinteiro, uma mãe chamada Maria, ele teve irmãos, ele teve irmãs, ele viveu esse negócio de família na própria carne, na própria pele, e quando ele foi iniciar a sua vida divina entre nós, a Bíblia diz que ele escolheu se apresentar como Deus entre nós, numa festa de casamento, onde faltou o vinho, Ele transformou a água em vinho. O que Ele está querendo dizer com isso, para mim e para você nesta manhã? Que Ele se importa com a tua família, porque família é algo importante para Deus. Família ocupa um lugar especial no coração de Deus, e Ele é quem vai guardar a sua e a minha família. A tua família está guardada debaixo das asas de Deus, porque isso é algo importante ao nosso Deus. O nosso Deus, ele se revela a nós por meio de figuras familiares. Ele se revela a nós mostrando que o amor dele é superior ao amor de mãe. Ele diz assim: olha, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, da criança, do seu ventre que amamentou, todavia eu não me esqueço de ti, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:15. Deus, ele se apresenta dizendo a nós que o amor dele é maior do que o amor de pai. Ele fala assim: olha, vocês que são homens maus, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai Celestial. Por aquilo que registrou Mateus 7:9.
Deus, ele se apresenta para nós com o amor maior do que o noivo tem pela noiva. Em Isaías 62:5 ele diz que assim como o noivo se alegra da noiva, o teu Deus se alegrará de ti. Deus, ele se apresenta a nós com um amor maior que tem um marido, dizendo que, pelas palavras do profeta Isaías, no capítulo 52, no versículo de número 5, o teu Criador é o teu marido. Deus se importa com a minha e com a sua família. E nós precisamos nessa manhã fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: por que que Deus me criou? E por que que Deus me salvou? A palavra de Deus nos diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou como filhos por adoção em Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Afinal de contas, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, fomos criados e salvos por Deus, porque Ele nos desejou fazer seus filhos, e nós somos partes da família de Deus. Você pode agradecer a Deus por isso? Diga assim comigo: obrigado, meu Deus, por eu ser teu filho por adoção através de Jesus Cristo. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Nós precisamos viver bem e servir bem em família, na terra, porque é aquilo que Deus nos chamou para fazer nos céus. Ah, pastor, mas se você soubesse como está a minha família hoje, como que está o meu casamento, a minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe família perfeita. Desde que Deus nos criou, as famílias têm enfrentado e passado por muitos problemas. Desde a família de Adão, em que nós tivemos o primeiro fratricídio, em que Caim matou Abel, a família de Noé, em que ele se embebedou e, ficando nu, teve a sua nudez vista por Cã e amaldiçoou o próprio filho. Desde a família de Davi, um homem que Deus disse e testemunhou a respeito dele: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Mas que, mesmo tendo conquistado o coração de Deus, ele perdeu o coração dos filhos, da sua família. De sorte que o problema dentro de uma família não é algo novo, é algo real, é algo verdadeiro. Mas nós temos da parte de Deus as ferramentas, os princípios para entrarmos num processo de construção de uma família próspera, feliz e abençoada. Isso é tão forte que, em relação a isso, nós podemos afirmar que aquilo que nós alcançamos por intermédio de um processo, eu não posso querer cortar caminho e alcançar por meio de um milagre. É uma construção diária, dia após dia, e o que Deus quer é nos ensinar dia após dia como termos essa família feliz, próspera e abençoada. E Ele nos dá as ferramentas, a chave, aquilo que nós precisamos em relação a isso. Nós conhecemos um livro de uma escritora chamada Doreen Moore. Ela escreveu um livro a respeito de bons cristãos, bons maridos. E nesse livro ela retrata a biografia de 3 grandes homens de Deus:
do século XVIII, John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. E é interessante que eles foram ícones, homens que sacudiram a sua geração em prol do reino de Deus. Mas na biografia deles, um teve um casamento fracassado, que terminou em uma separação. O outro teve um casamento mais ou menos. E Jonathan Edwards teve um casamento próspero, abençoado, feliz. John Wesley foi casado com Mary, e a biografia diz que mesmo ele tendo sido na Inglaterra do século XVIII um homem que impactou a sua geração, ele terminou depois de indas e vindas, de separações, divorciado, longe da sua mulher, e dizem que ele morreu recluso em uma casa, vivendo em celibato, e que o casamento dele não inspirava ninguém, que foi um fracasso. Ao passo que Jonathan Edwards, casado com Sarah, teve uma esposa que lhe deu 11 filhos, e a biografia dele diz que ele vivia todos os dias separando uma hora do final do seu dia para aplicar em benefício da sua família. E deixou um legado extraordinário nas gerações que se seguiram após ele, na vida dos filhos, dos netos. Foi exatamente dessa forma que eu abri a mensagem desta manhã, dizendo que nós precisamos de mirar no exemplo de homens assim, que conquistam o coração de Deus, mas que não perde o coração da sua família. Porque muitas vezes nós buscamos ser espirituais demais e matamos a nossa família, a nossa primeira igreja, matamos as pessoas que mais amamos. Mas Deus, Ele quer uma vida plena para você e para mim, com uma família sólida, sarada, cuidada, bem edificada, na presença do Senhor. E eu quero trazer para você nessa manhã alguns passos para que isso seja possível, para que isso se torne uma realidade na sua vida. O primeiro passo do processo para a construção de uma família é nós entendermos e compreendermos bem a questão do indivíduo e sua identidade. Você precisa entender e compreender de forma clara a questão do indivíduo e de sua identidade, porque família é uma composição, é um aglomerado de indivíduos. E se um indivíduo dentro de uma família, ele não vai bem, toda a família sofre e padece. Veja que coisa interessante, a nossa história, a história da humanidade, ela não começou com uma família. Talvez em parte, no que se refere a isso, o grande Rui Barbosa, ele tenha cometido um equívoco ao afirmar que a família é a célula máter da sociedade. Na verdade, a nossa história como humanidade não começou com uma família e nem com um casal. A nossa história começou com Deus criando um ser humano chamado Adão, a sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus criou Adão solteiro e que Adão viveu um período só em que ele se relacionava no que se refere a um ser correspondente a ele, que tivesse moral, que tivesse consciência da existência, que tivesse vontade, sentimentos, pensamentos, única e exclusivamente com Deus. Agora, isso tem uma razão, isso tem uma lição, isso tem um propósito que nós precisamos entender de forma clara. O que significa a palavra solteiro? Na sua origem etimológica, significa distinto, significa único, significa completo. Você é uma pessoa criada por Deus, distinta, única e completa.
O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa manhã? Deus está querendo dizer que nós dependemos para viver e ter prosperidade de vida no sentido pleno da palavra, única e exclusivamente dEle. Deus é a tua força, o teu escudo, a tua fortaleza. Nele, nos diz a palavra, vivemos, nos movemos e existimos. Por que isso é importante? Por que nós devemos viver assim? Eu digo para os meus filhos: a força de vocês não está no papai nem na mamãe, está em Deus. Eu digo para minha esposa que a força dela não está em mim, está em Deus. Nós precisamos ter indivíduos que têm uma vida renovada, transformada, fortalecida, solidificada, plantada de forma segura naquele que é o único ser insubstituível, único, digno do nosso louvor, da nossa adoração, de todo o tributo do nosso coração, que é o nosso Deus. Dele vem a sua alegria e a sua razão de viver. Sabe por quê? Quando cada indivíduo que vai compor uma família começa a ter essa percepção e esse entendimento, e ele passa a ter amor a Deus acima de todas as coisas, e ele passa a ter amor próprio, ele se torna um indivíduo emocionalmente sarado. Ele se torna um indivíduo espiritualmente sarado. Ele se torna um indivíduo intelectualmente preparado, sendo um bom ímpar, pronto para começar a ser um bom par. Quem aqui gosta de omelete? Com ovo caipira é ainda melhor, né, pastor? Agora você pega um ovo choco podre, quebra ele junto com um ovo fresco, bonito, gostoso, e tenta misturar para ver se vai dar algo que presta. Da mesma forma, as nossas famílias, elas precisam ser construídas com pessoas que têm esta consciência, esta clareza e esta firmeza, que a única pessoa insubstituível e única na nossa vida é o Senhor Deus, a ponto do profeta dizer: maldito, maldito o ser humano que coloca em outro ser humano a força do seu braço, mas por outro lado, bendito aquele que põe a sua esperança no Senhor Deus. Isso é importante porque daqui um pouquinho de tempo você vai ouvir a notícia de que quem você ama vai ter que ser substituído porque ele morreu. Esses dias eu estava pensando acerca do meu velório. E eu me via dentro de um caixão, deitado, e a minha esposa, aquela moça linda, loirinha, dos olhos verdes, chorando. E de repente chega um irmão da igreja e diz assim: missionária, nós estamos aí, ó, para o que der e vier. Ah, mas o meu marido morreu, o meu mundo acabou. Não, não acabou, porque o teu Deus está vivo e é Ele quem te guarda e te sustenta. Nós conhecemos uma família que perdeu um filho de 15 anos. Ah, o meu filho morreu, o meu mundo acabou. A Bíblia diz que Jó, ele perdeu num único dia 10 filhos. E quando chegou a notícia para ele, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou em terra. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor.
A tua felicidade, mulher que me ouve nesta manhã, não está no outro, está em Deus. Não importa o momento, a circunstância que nós estejamos vivendo, Ele é o nosso Deus. O segundo passo para a construção de uma família próspera, feliz e abençoada é a compreensão clara de que o casamento é a coluna que dá sustentação a uma família. Repita assim comigo: o casamento é a coluna que sustenta uma família. Olha que coisa interessante, o casamento é uma instituição que nasceu nos céus, não nasceu na terra. O casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do homem. O casamento, aos olhos de Deus, é uma instituição em que nós ingressamos nela como uma aliança, e Deus diz no Salmo 89, 34, que a aliança é um pacto que nós fazemos. Deus diz assim: eu, o Senhor, não violo a minha aliança e não volto atrás a palavra que saiu dos meus lábios. E Deus quer que nós entendamos e tratamos o nosso casamento como uma aliança, a ponto de Jesus dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo de número 6, que aquilo que Deus uniu, porque o casamento é divino, o homem não separa. Então eu vivo dentro de uma aliança de casamento, e esta aliança que é o que vai dar sustentabilidade à família que eu estou disposto a construir, a empreender. E por que eu digo isso? Você vai entender melhor. 3 pastores sexagenários, eles estavam sendo entrevistados nos Estados Unidos: John Piper, Don Carson e Tim Keller, casados há mais de 40, há mais de 30 anos. E foi perguntado a eles, e eles falaram a respeito disso, sobre o que mantinha o casamento deles naquela longevidade toda, e um casamento de qualidade, um casamento de prosperidade. E eles foram os 3 unânimes em reconhecer que o que sustentava aquela construção em um alicerce sólido era justamente o pacto, a aliança, o vínculo, o casamento em si. Eles fizeram uma afirmação que, quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu até que fiquei chocado, porque eles disseram assim: olha, o que sustenta o casamento não é o amor, mas é a aliança, e a aliança sustenta o amor. E eu me lembrei de Coríntios capítulo 13, em que Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor nunca falha, permanecendo pois a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Eu disse: uau! E depois eu comecei a meditar a respeito deste assunto, e comecei a fazer uma retrospectiva da minha própria vida. A minha esposa, a Carmen, ela já foi casada com 5 maridos. O primeiro marido dela era um imaturo, um Zé Lelé. O nome dele era Luciano. O segundo marido da minha esposa era uma pessoa fria, indiferente, complicada, meio estranha. O nome dele era Luciano. O terceiro marido que a minha esposa teve era um sujeito que bebia demais, fazia coisas que até seria vergonhoso dizer. O nome dele era Luciano. O quarto marido que ela teve era brigão, era hipócrita e chamava Luciano. Mas o quinto marido que ela tem é um pastor
chamado por Cristo, e o nome dele é Luciano. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, elas mudam. Que as pessoas hoje são boas, amanhã não são. Que as pessoas, elas na estrada do matrimônio são volúveis. E o que fez com que aquela mulher permanecesse firme com estes maridos diferentes ao longo dos 25 anos? Foi uma aliança que ela fez diante de Deus, dizendo: eu me uno a você para viver até que a morte nos separe. Então eu quero te dizer nesta manhã que o seu casamento é uma aliança selada pela mão de Deus. E eu quero te dizer que mesmo que as coisas hoje não estejam bem, persevere firme nesse negócio, porque as tuas orações, elas estão diante de Deus, e a sua vitória, o milagre da transformação, quem faz é Deus. E a sua família, ela vai ser próspera, ela vai ser abençoada, ela vai ser uma família que vai resplandecer a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Isso é muito importante. Linda White, uma socióloga, ela fazendo uma pesquisa com 3.500 casais. Desses 3.500 casais, 77% classificaram os seus casamentos como infelizes, como casamentos ruins. 5 anos mais tarde, ela ouviu esses 3.500 casais novamente. Sabe o que aconteceu? Esses mesmos casais que foram ouvidos, 80% deles afirmaram que agora, naquele momento, eles estavam vivendo uma vida feliz, uma vida abençoada, desfrutando da prosperidade da parte de Deus. Como que está a tua família? Como que você se encontra hoje? Você quer que as coisas melhorem na sua casa? Quem aqui deseja algo novo da parte de Deus? Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para que as coisas melhorem na nossa família, quem que precisa mudar sou eu. Diga assim comigo: o problema lá em casa sou eu. Eu sou o problema lá em casa. Eu que sou chato. Eu que tenho manias. Eu que fico embirrado. Eu que bato a porta. É você mesmo. O problema na sua casa é você, não é o outro. O problema é você. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: olha, eu digo uma coisa fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É uma coisa interessante, mas esse negócio de família é você pegar um pecador, somar com mais um pecador, somar com mais outro pecador. De repente você tem uma família de 10, de 5, de 3, de 8, de 7 pecadores. Então o problema na sua casa é justamente você. Agora eu quero ter algo melhor, eu quero ter algo bom dentro da minha casa, então eu preciso entender. Diga assim comigo: se eu mudar, a minha família vai melhorar. Nós precisamos acordar a cada manhã entendendo que toda bondade, que toda a graça, que toda a fortaleza, que toda a capacidade, que tudo é dele. Nós precisamos depender a cada manhã inteiramente de Deus, entendendo que nós somos, literalmente, naquilo que nos diz Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A ponto de compreender que
Nos dizeres de Paulo, eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo. E nós passamos uma vida toda. De que forma? Alguém aqui conhece uma pessoa teimosa? Faz assim, ó. Nós passamos uma vida inteira fazendo justamente aquilo que nós nunca vamos conseguir fazer, tentando mudar o outro, porque o problema na nossa vida é o outro, a minha tristeza é o outro, a minha dificuldade é o outro, tudo o que está errado na minha vida é em relação ao outro. Conta-se uma história de um jovem que ele orava assim a Deus: Deus, joga os meus problemas no mar, joga essa miserável da minha esposa no mar, joga esses meus filhos que não toma jeito no mar, joga esse trabalho meu com esse salário, joga tudo isso no mar. Deus, joga os meus problemas no mar. E Deus virou para ele e falou assim: você sabe nadar? O problema lá em casa sou eu. E nós precisamos entender que nós nunca vamos conseguir mudar o outro. Eu não vou conseguir mudar a minha esposa. E aquilo que nós usamos para tentar mudar o outro é uma coisa ridícula. Como que geralmente a gente começa a tentar um processo de mudança? Esses dias eu estava em casa e eu acordei de madrugada e tive a convicção que Deus falou comigo. E Deus falou comigo assim: olha, nós temos uma cachorrinha chamada Filó, e ela estava dormindo dentro do quarto. E eu acordei de madrugada, Deus falou assim comigo: essa cachorrinha está sendo entronizada num lugar que ela não merece, porque nem os seus filhos dormiram dentro do quarto. Irmãos, Deus falou claro comigo. E eu estou lá orando de madrugada, e de repente a Carmen foi para a escola levar as crianças. E de repente ela chegou em casa, na hora que ela entrou no quarto, eu disse assim: Deus falou comigo. Essa cachorra não pode dormir dentro do nosso quarto, porque nem nossos filhos dormiram dentro do quarto. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: talvez não tenha sido Deus que falou com você, pode ter sido o diabo. Porque eu vinha dentro do carro louvando, adorando a Deus, querendo chegar aqui para dizer que eu te amo, que você é a pessoa da minha vida, e você vem falando isso comigo, e nós discutimos, ela fica fora, ela fica dentro, ela fica fora, ela fica dentro, com palavras duras. E eu desci as escadas com uma tromba grande, e eu fiquei lá na parte de baixo da nossa casa, e de repente Deus falou claramente comigo: não é assim. E eu subi de novo murchinho e disse: amor, me perdoa. Ela me perdoa também. Ela falou assim para mim: a cachorra pode dormir fora. Aí eu virei para ela e falei: também pode dormir dentro. A gente muitas vezes tenta mudar o outro com um grito, com palavras duras. A gente tenta mudar os nossos filhos com críticas, e ninguém muda a base de crítica. Às vezes nós conseguimos enxergar os defeitos dos nossos filhos, e as pessoas lá de fora enxergam as virtudes e as qualidades que eles possuem, e nós não enxergamos isso. Mas Deus, Ele quer que cada um de nós saiamos daqui nessa manhã entendendo que nós é que precisamos mudar, e que nós é que somos um pecador miserável, e que em relação ao outro, quem faz o milagre da transformação é Deus. O nosso papel é apenas e tão somente de encher as talhas. O nosso papel é de correr atrás das vasilhas, porque o nosso Deus vai fazer um milagre dentro da nossa casa. O nosso Deus, Ele vai trabalhar na transformação de cada um dos nossos, para nos tornar semelhantes a Cristo. De sorte que eu encerro essa palavra dizendo: a tua família, ela está guardada debaixo das asas e no esconderijo de Deus. O teu casamento, ele vai permanecer em pé, firme, e você vai envelhecer ao lado desta pessoa que Deus lhe deu.
e a tua vida na tua família, no teu lar, na tua casa, vai ser uma vida com contentamento, com felicidade, com paz, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.